A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa aonde for, seguirei pelo Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Enquanto faz na vida e bênçãos que sempre vem você. Embora tenham lutas e tristeza, e Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho lá na cruz a entregou por mim. E agora, pastor, não me importa onde for, seguirei pelo Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Muito bom dia a todos, graça e paz. Vamos à nossa meditação da palavra de Deus neste dia. Na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na pureza, na fé. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. O apóstolo Paulo falava nesta carta a seu discípulo Timóteo sobre situações importantes e que jamais devem ser negligenciadas na vida do cristão. Não despreze a sua mocidade. Valorize a sua vida, o seu vigor físico, a sua força, enquanto você tem condição de fazer a obra, de viajar, de passear, enfim, de levar a palavra a todos os cantos. Não despreze a sua mocidade,
na capacidade física que você tem, na sua resistência orgânica para enfrentar climas e situações difíceis. Viaje o mundo, pregue a palavra, use todo o seu tempo para ministrar a palavra. Ele falava isso ao seu discípulo porque sabia que os seus dias estavam chegando ao fim. E ele, então, tinha passado já um legado a todos aqueles que o seguiam e que ouviam a sua palavra e participaram do seu testemunho como um fiel mensageiro da palavra de Deus. Mas é importante observarmos, amados, que ele faz aqui algumas observações a Timóteo e que nós queremos estendê-la a todos nós, a todos aqueles que conhecem o Evangelho, para que possam viver a essência do Evangelho. O apóstolo convoca o seu discípulo a ser exemplo dos fiéis, exemplo de cristão, exemplo de pessoa que conhece a Deus, que serve a Deus. Vivemos hoje em uma época em que muita falta de credibilidade no meio do ser humano, da sociedade em geral. Vemos hoje pessoas que se preocupam muito mais em cuidar da vida dos outros do que da sua própria vida. De falar, de expor as pessoas, de denegrir a imagem das pessoas. Mas muitas vezes, amados, a nossa imagem pode estar sendo denegrida ou maculada por causa de coisas que às vezes nós mesmos praticamos, ou que deixamos a desejar diante daqueles que estão ao nosso redor e que vivenciam o que fazemos dia a dia. Mas como está a minha vida no tocante à fé, à fidelidade, ao serviço a Deus? Aqueles que proclamam o Evangelho, aqueles que vivem falando do Evangelho, aqueles que carregam em si o título de crente, de cristão, de servo de Deus, de membro de uma determinada igreja. Como nós estamos conduzindo a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa forma de falar, de pensar, de agir. Por isso o apóstolo chama a atenção do seu discípulo para que ensine a palavra, e nós chamamos a nossa atenção para hoje para que nós possamos vivenciar esta palavra. Quando o salmista diz assim ao Senhor: ensina-me a guardar a tua palavra, ou ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que ele estava dizendo, amados, é que nós precisamos ser fiéis àquilo que falamos, àquilo que pregamos, àquilo que ensinamos. O apóstolo estava dizendo: manda essas coisas e ensina. Então ele estava ordenando a Timóteo que ensinasse esta palavra. Ninguém despreze a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Ser exemplo é cumprir o que a Bíblia nos orienta como servos de Deus, como filhos de Deus, como cristãos que somos. Quando ele começa a falar sobre como devemos então ser fiéis, em que área, em que situação, em que circunstância devemos ser fiéis, ele diz então na palavra, naquilo que falamos, quando comprometemos ao falar alguma coisa. A nossa palavra deve ser temperada, moderada. A nossa palavra, a Bíblia diz que ela deve ser o sim, sim, o não deve ser não. Afinal de contas, não também é resposta. Quando alguém te pede alguma coisa e você não pode fazer, ou você não deve fazer, imediatamente você tem que ter uma resposta. Não. Isso é uma resposta de que você não pode fazer porque isso não está ao seu alcance, ou porque algum outro fator te impede de fazer aquilo, ou ainda porque isso não é conveniente. Isso não é o que deve ser feito.
Então, ser fiel na palavra também é saber dizer não. É dizer sim na hora que você pode e deve dizer sim. Nunca se precipite no falar. Porque senão, você pode gerar um descrédito. Isso pode diminuir a sua credibilidade diante daqueles que estão ao seu redor. Quando falamos, nós liberamos algo muito bom ou algo mal. Nós damos uma palavra de resposta positiva que vai ajudar alguém ou que você vai se entregar ou fazer todo o possível, se oferecer, trabalhar para que aconteça aquilo que a pessoa está pedindo para que você faça, e você então estará empenhando a sua palavra. Eu vou fazer. Eu faço para você ou eu faço por você. Você pode até pedir desculpas depois que você falou alguma coisa e não conseguiu fazer. Mas isso não vai reconstruir a sua credibilidade com a pessoa com a qual você prometeu que ia fazer e não fez. Ou que falou que fazia desta forma e não faz. O salmista, no Salmo 19, versículo 14, diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Use palavras agradáveis. Fale palavras agradáveis que levam motivação, prazer, satisfação, incentive as pessoas. Um poeta, certa vez, escreveu: uma palavra descuidada pode instigar a contenda. Uma palavra cruel pode arruinar uma vida. Uma palavra graciosa pode amenizar o caminho. Uma palavra alegre pode iluminar o dia. Uma palavra oportuna pode aliviar o estresse. Uma palavra amorosa pode curar e abençoar. Portanto, que as suas palavras edifiquem a fé de outra pessoa, pois elas lutam contra a dúvida e o medo. Que a sua palavra seja consoladora, pois temos feridas que os outros não veem. Mas nós podemos, mesmo ainda vivendo situações difíceis e até mesmo com as nossas próprias feridas, dar uma palavra de ânimo, pois as pessoas têm sido derrotadas porque nós sabemos muito mais criticar e dar uma palavra de desânimo, de desconforto, de agressividade, do que propriamente uma palavra de ânimo. Então sejam animosas as suas palavras, sejam abençoadoras as suas palavras. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então use a sua palavra para abençoar. Que as suas palavras possam tranquilizar, pois Deus prometeu abençoá-lo se você for um pacificador. Bem-aventurado aqueles que promovem a paz. E que as suas palavras ajudem você a construir o caráter dos outros. Assim, você deixará as pessoas melhores do que quando você as encontrou. Então, ser fiel na palavra. Seja exemplo no trato. Ser fiel no trato. A nossa maneira de agir com as pessoas ou perto das pessoas, como tratamos as pessoas, se somos receptivos, atenciosos, prontos a ajudar, a socorrer, a nos solidarizarmos com o nosso semelhante, a maneira como recolhemos ou acolhemos as pessoas que confiam em nós, nosso caráter, na nossa capacidade, e nesse caso, amados, no ministério, como líderes, como pastores, como ministros, ou você também como ovelha desse rebanho que você representa. Quando dizemos que pertencemos a uma determinada denominação, nós estamos representando essa denominação. E o nosso modo de agir, a nossa forma de tratar as pessoas, precisa condizer com aquilo que nós estamos falando. O zelo pelo cuidado com as pessoas e com as situações que lhes vieram por imposição, por provocação, por luta ou qualquer outra situação pessoal de nosso irmão. Cuidado na hora de tratar as pessoas, na hora de dar uma resposta, na hora de amenizar ou
de talvez inflamar ainda mais uma situação. Ser fiel no trato. Ser fiel no amor. Sendo exemplo. Exemplo no amor. Lucas capítulo 5, versículo 35 e 36. As palavras de Jesus nos deixam agora de joelhos perante Deus. Elas nos humilham, pois na hora de praticar, deixamos a desejar. Quem é que ama o inimigo enquanto inimigo? Quem é que empresta sem esperar receber? Só duas pessoas tentaram explicar Deus. E os dois estão no Novo Testamento. Um foi o próprio Jesus, que disse que Deus é Espírito. E outro corajoso foi João, que disse que Deus é amor. Para representarmos Deus, precisamos ser exemplo no amor, pois a Bíblia diz que Deus é amor. E nós somos servos de quem? De Deus. E se Deus é amor, nós temos que ser fiéis também no amor. Muitas vezes amamos por conveniência. Amamos a quem queremos ou a quem decidimos amar. Para termos amor altruísta, que ama, que retribui, que contribui, que compartilha, que ama qualquer um, que se doa, precisamos orar a Deus e pedir que Ele nos faça aprender a amar as pessoas de uma maneira incomum. De uma maneira que Deus nos faz amar é pelas provações. Quem foi provado sabe o que é passar fome, sede, dor, necessidade e vendo alguém no mesmo estado se condói pelo outro, ama e quer ajudá-lo. Precisamos da misericórdia de Deus para termos misericórdia, pois o amor exige ação, atitude, mais do que as palavras ou a teoria. Amar é gostar, ajudar, compartilhar e participar com as pessoas, apesar de qualquer coisa. A Bíblia diz assim: se amares os vossos amigos, que galardão tereis? Os publicanos fazem o mesmo. Amai, portanto, os vossos inimigos, ou aqueles que eles desejam mal, aqueles que planejam mal contra você, aqueles que fazem ou que agem mal contra você. Estes, principalmente, a Bíblia nos ordena a amar. Seja exemplo também no espírito. Um espírito manso, um espírito reto, um espírito quebrantado, um espírito que ama, que contribui, que trabalha em favor das pessoas, um espírito de compaixão, de tolerância, de domínio próprio. Não devemos ser exemplos dos crentes apenas em nossa linguagem, procedimento e amor para com os outros, mas devemos muito mais que isso, ser um espelho em nossas atitudes interiores. Isso é ser exemplo no espírito. Para ser padrão e exemplo no espírito, significa que não somente devemos fazer as coisas exteriormente, o que sabemos ser certo e honrável a Deus, ou aquilo que vai aparecer diante dos homens, mas fazê-lo com uma atitude correta, sensata, inteligente e que seja de participação ativa e contribuição efetiva àqueles que estão ao nosso redor. Frequentemente, quando nossos pais, professores, pastores, patrões nos mandam fazer algo, fazemos porque não temos outra opção senão obedecer. Tem aquele velho ditado que diz: fala quem pede, manda quem pode e faz, obedece aquele que tem juízo. Todavia, interiormente estamos frustrados, irritados ou zangados com o que nos mandaram fazer. Fazemos, e muitas vezes não é por satisfação. Deixamos todo mundo saber como nos sentimos mediante a nossa resposta descontente e a frustração da pressão de termos que fazer porque fomos mandados. Nossas expressões faciais, nossa maneira de expressar, até mesmo o nosso tom de voz revelam as atitudes que estão no nosso coração. Nós todos podemos recordar certas vezes
que arruinamos nosso testemunho na frente de outros cristãos ou não. Não porque falhamos em ser responsáveis ou obedientes, mas porque outras pessoas perceberam que a nossa atitude foi muito feia, nosso gesto, a nossa palavra. A palavra de Deus nos ensina, por outro lado, fazermos tudo para a glória de Deus. Portanto, amados irmãos, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Tudo como para o Senhor e não para homens. 1 Coríntios 10, 31. O apóstolo Paulo ainda nos diz em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. É impossível para nós fazermos tudo para a glória de Deus e simultaneamente possuirmos uma atitude ruim. Se estivermos praticando tudo para a glória de Deus, vamos ver que os nossos atos, as nossas atitudes, no temor de Deus, no Espírito de Deus, controlando as nossas influências ou as nossas atitudes ou as nossas emoções, vamos fazer sempre a coisa certa. Para sermos um paradigma de crentes em espírito, significa que não somente fazemos tudo para a glória de Deus com atitude conveniente, mas significa que o nosso homem interior conforma-se com a vontade de Cristo Jesus. E devemos, então, fazer a coisa certa pela razão certa. Ser exemplo na fé. Como você tem demonstrado a fé que você tem? Há poucos dias falamos de fé. Nós devemos viver uma fé racional, uma fé que tem motivo, que expressa motivo pelo qual nós estamos vivendo esta fé. Temos que ser modelo para os outros na nossa fé. Devemos saber, então, no que acreditamos e por que acreditamos. A palavra fé neste versículo não significa simplesmente que acreditamos em algo, mas que estamos firmemente convictos daquilo que acreditamos. Fé é convicção, é certeza de que aquilo que não existe vai acontecer. De que aquilo que eu busco em Deus vai acontecer segundo a vontade de Deus. Devemos estar, então, persuadidos de que a palavra de Deus é a autoridade final sobre todos os assuntos da vida. Devemos, então, estudá-la e conhecê-la. Compreender que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus por si só já é fiel. A Bíblia diz que ele é fiel para que ela se cumpra. Temos falado isso. A única vez que a Bíblia diz como o povo de Deus pode ser derrotado está em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Mas o que Paulo fala sobre padrão de fé se refere a 1 Timóteo 4:1. Como é que você vai ter fé? Alimentando a sua vida na palavra de Deus. Buscando conhecimento na palavra de Deus. Buscando compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Buscando entender qual o propósito de Deus com a sua vida. Mas o que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Timóteo 4:1, ele diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Ser autoridade da fé é não se desviar da palavra, é ser firme na palavra, convicto na palavra, confiante na palavra. Josué, no capítulo 1, versículo 8, está dizendo: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que te vá bem. Assim você vai estar alimentando a fé. Assim você vai ser exemplo na fé. E quando alguém te perguntar sobre alguma coisa, sobre alguma questão, alguma situação que ele está passando ou por passar, você vai buscar na palavra e vai dizer, assim como Jesus disse por 3 vezes ao inimigo quando o afrontou e o confrontou no deserto:
Assim está escrito. A palavra de Deus vai te levar a ser exemplo na fé, a compreender, a conhecer, a alimentar e sustentar a fé. Ser exemplo na pureza. Pureza, nós queremos traduzir aqui por santidade. Quando nós falamos de ser santos, é ser puro, é viver uma vida agradável a Deus. É procurar vivendo de maneira com que tudo quanto nós fizermos seja feito dentro da vontade de Deus, sem ultrapassar nenhum dos limites permitidos por Deus, para que nós não venhamos a contaminar a nossa vida e cair no pecado, cair no erro. Vejo aqui então dois sentidos nessa palavra exemplo na pureza. Um deles fala sobre sermos santos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz: sede santos porque eu sou santo. Hebreus, capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, a bênção de Deus não vai se manifestar na sua vida. Sem buscar a santificação da sua vida, no jejum, na oração, na palavra, na consagração, na busca de Deus, na intimidade dia a dia com Deus, a bênção de Deus não vai chegar à sua vida. Ela não vai se manifestar. Pureza tem a ver com retirada ou expulsão da impureza. Retirando a poluição, a contaminação, tudo aquilo que prejudica a sua vida. Por que nós estamos hoje separados e reclusos dentro de casa? Exatamente porque temos que ficar fora do risco da contaminação de um vírus letal. Então nós estamos separados, buscando purificar a nossa carne, o nosso corpo, para não nos contaminarmos com aquilo que está lá fora, contaminando as pessoas, destruindo as pessoas. Assim, amados, também buscamos este exemplo para nosso dia a dia, na contaminação com relação ao pecado. Temos que ser exemplo na pureza, porque as pessoas que nos rodeiam, aqueles que nos ouvem, que vivem ao nosso lado, precisam ver em nossa vida atitudes de pureza. Aquilo que fazemos, aquilo que falamos, como agimos, como estamos reagindo diante de situações. Ser exemplo na pureza, então, significa ser exemplo na separação, ou na falta da contaminação, ou seja, longe daquilo que nos pode contaminar, e dizendo para nós mesmos, não se contamine, e dizendo ao outro, não se contamine. Assim como hoje estamos vendo aí hashtags pelo Brasil, pelo mundo afora, não saia de casa, nós também estamos dizendo nesta manhã, não se contamine com o pecado. Não se deixe levar pelas influências, pelas infiltrações malignas que muitas vezes têm chegado e afrontando você e desafiando você a mostrar que Deus é esse que permite essas coisas e tal. Amados, a palavra de Deus nos advertia sobre problemas que viriam a acontecer nos últimos dias. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, de pestes, terremotos, e todas essas coisas estão aí para acontecer. Vivemos em dias de total contaminação espiritual. O pecado tem entrado na vida das pessoas sorrateiramente e muitas vezes nem sorrateiramente está entrando abertamente e as pessoas dando vazão para que ele possa frutificar e fortalecer mais ainda a sua carne, enfraquecendo o seu espírito. Buscando na palavra, você vai alimentar o seu espírito. Buscando na palavra, você vai estar livre daquela palavra lá de Oséias, que diz: o meu povo tem sido destruído porque faltou conhecimento. Nós vivemos então momentos turbulentos, difíceis, mas podemos estar incontaminados pela palavra de Deus. Ela pode nos tornar imunes a todo o pecado. 2 Coríntios capítulo 3, 10, versículo 3 a 5 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos os padrões humanos, não com armas humanas. Armas com as quais lutamos
não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A força que temos vem da palavra de Deus. A coragem que temos vem da palavra de Deus. A convicção que temos vem da palavra de Deus. A firmeza de caráter vem da palavra de Deus. Ser exemplo. Portanto, amados, mais uma vez, digamos para nós mesmos, ser exemplo dos fiéis no trato, na palavra, no amor, na fé, na esperança, no espírito, na confiança, na perseverança, na pureza, na santidade. Ser exemplo dos fiéis. Diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvos as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que Deus abençoe o seu dia hoje com grande bênção. E venha assim então trazer à luz da palavra aquela sede de buscar santidade e pureza para toda a sua vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo nesta manhã e declaro a sua família abençoada, protegida, guardada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Querido Deus, no nome de Jesus, nós abençoamos agora estas famílias, essas pessoas que representam famílias inteiras e que estão agora ouvindo a sua palavra, para que eles possam aprender a conhecer, a meditar, a buscar entendimento e a guardar no coração a sua palavra, para que nunca, nem eu, nem eles, jamais venhamos a pecar contra o Senhor. Queremos viver livres da contaminação do pecado. Queremos viver livres de todo o mal, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E por isso pedimos, Senhor, ensina-nos a guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Deus te abençoe, meu amado. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.